Graças a Deus. Passa aí. Alô, som. Graça e paz. Amém. Vamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje não tem como nós falarmos como fizemos a semana passada, né? Nós falamos em toda a carta de 1 Tessalonicenses. Hoje a gente vai falar uma parte nesta segunda carta à igreja de Tessalônica, porque não dá para falarmos tudo hoje, mas vamos fazer uma análise, uma síntese breve da carta, né? Nessa introdução que hoje daremos, para após, em outra oportunidade, a gente concluir um assunto tão importante como o assunto da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Hoje nós iniciaremos falando sobre a segunda carta, mas não concluiremos hoje o assunto. Amém? Amém. O assunto da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses é fortalecimento da fé em meio ao estresse gerado pela confusão devido à desordem. A igreja começou a passar grandes perseguições na cidade de Tessalônica devido à desordem, o caos que estava instalado naquele lugar, devido às perseguições que surgiram contra a igreja. E isso gerou nos irmãos muito estresse, muita preocupação, muita ansiedade. A gente não tem ansiedade, não é de agora não, irmãos. Naquele período já existia, não é? E aí, o apóstolo Paulo traz a segunda carta 6 meses, mais ou menos 6 meses depois da primeira, não é? Paulo, ele escreve a segunda epístola, que tem uma semelhança muito grande com a primeira. Os estudiosos chegaram à conclusão de que, segundo Tessalonicenses, foi escrita logo depois da chegada de Silas e Timóteo, com seus relatórios sobre a situação presente dos irmãos e o impacto da primeira carta. Isso a gente falou a semana passada, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 1, 2 e o 6, quando Timóteo leva para Paulo como a igreja estava se comportando, como a igreja estava se relacionando, como ela estava se desenvolvendo, e trouxe grande alegria para a vida do apóstolo. A segunda carta foi escrita mais ou menos 6 meses depois da primeira, ficando datada entre os anos 51 e 52, porque não há uma exatidão do mês e do dia da primeira carta, não é? Então, a primeira carta foi escrita no ano 51 e a segunda carta fica entre 51 e 52 depois de Cristo. 2 a 3 anos mais ou menos depois, Paulo foi assassinado. Como os irmãos bem sabem da história, por determinação, decreto de Nero, que na época era o imperador, quando ele manda decapitar Paulo e crucifica Pedro de cabeça para baixo e até a fogo. E é nesse momento de muita decisão
na igreja que Paulo escreve essa carta para animar, fortalecer os irmãos que passavam por grandes tribulações, irmãos. Paulo inicia sua carta agradecendo a Deus. O apóstolo costuma usar a primeira pessoa do plural como um estilo literário de modéstia em suas epístolas, iniciando assim a sua gratidão e a sua saudação. Você está com a Bíblia aberta na segunda carta aos Tessalonicenses e você vai acompanhar do versículo 1 ao versículo 3. Paulo, Silvano, tem tradução que diz Silas. Silas e Silvano são a mesma pessoa. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Veja a gratidão de Paulo, não é? Ele inicia agradecendo a Deus pelo desenvolvimento que a igreja estava tendo, principalmente no amor de uns para com os outros. Como é importante isso, irmãos, quando uma igreja ela cresce, porque crescimento não é quantidade. Aprenda isso. Às vezes a gente diz assim, mas a igreja de A, a igreja B é muito grande. Mas volume de pessoas não significa crescimento. Sabe por quê? Porque às vezes existem muitas pessoas dentro do templo, mas que não se tornaram igreja. Porque a igreja não é o prédio. Não é o prédio. A igreja somos nós. A gente não ama o prédio. A gente zela pelo prédio que a igreja se reúne. A gente ama a igreja. E quem é a igreja? Todos nós. São as pessoas. Então Paulo glorificava a Deus, agradecia a Deus, não é? E saudava os irmãos com gratidão pelo crescimento e o amor que os irmãos continuamente desenvolvia de uns para com os outros. O agradecimento de Paulo aos irmãos pela conduta demonstrada mediante uma fé verdadeira. Vou dizer uma coisa aqui a vocês. Era uma cultura. Os apóstolos, os fundadores, os missionários da época, eles não tinham o costume de elogiar a igreja. Paulo foi que quebrou essa cultura, essa tradição. Porque ele vendo o desenvolvimento, ele ficou tão impressionado que Paulo só passou, irmãos, menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Alguns dizem 30, mas é mais ou menos entre 25 a 30 dias que Paulo fundou a igreja. Devido à perseguição, ele teve que sair. Envia Timóteo para consolidar o que ele começou ensinando. Porque coisa boa é quando um pastor inicia e o que substitui ele dá continuidade, não desfaz o que ele começou. A não ser que esteja errado. A não ser que ele tivesse ensinado errado. Timóteo seguiu. Timóteo era um fiel discípulo de Paulo. O que acontece? A igreja se fortalece, se firma. Em meio a muita perseguição, a estresse contínuo. Não só eram problemas físicos, eram problemas financeiros, eram problemas éticos, eram problemas políticos que a cidade de Tessalônica enfrentava. E Paulo traz gratidão a Deus mediante uma fé verdadeira.
estava desenvolvendo. Por quê, irmãos? Porque nem todo mundo desenvolve a fé da forma correta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Agora, veja como cada um edifica sobre este fundamento. Ou seja, como você deve desenvolver sua fé de forma ordeira, organizada, abalizada na palavra. Porque se a sua fé for desenvolvida, porque o que tem, irmãos, de supostos crentes, ou até mesmo crentes com superstição, crente supersticioso. Olha, eu vou romper o ano de branco para eu ter paz. Um exemplo. Isso é coisa de macumbeiro, irmão. Eu vou vestir de amarelo porque esse ano 2025 eu devo me dar muito dinheiro. Você está de forma oculta ou inocente adorando aos Exus, aos orixás. Não importa a cor da roupa. Se é azul, se é cor de rosa, se é preto, se é... não importa. O que importa é o que está no teu coração. Se a fé é verdadeira, a fé em Jesus deve ser a motivação de nós nos vestirmos da forma correta e santa. Paulo fala isso no capítulo 2, verso 9 e 10 da primeira carta a Timóteo. Que a vestimenta da mulher, da igreja, de uma forma geral, deve ser modesta e com pudor. Aí ele usa a palavra grega para vestimenta, é katastol. Significa se vestir de forma decente e ordeira, de acordo com a sua moda, não com a moda do mundo. Eu vou ver na praia, eu vou dar 3 pulinhos. Isso é coisa de macumbeiro, irmão, não é coisa de crente, não. Vou dar 3 pulinhos para dar sorte. Você está atraindo os demônios para a sua vida. Tem nada de Deus vai sair. Não é? E tem, olha, irmão, tem tanta linguagem que crente usa pensando que é. Olha a linguagem. Deus é mais. Isso é uma linguagem do candomblé. Aí ele diz assim: maior do que Deus? Ninguém. Ninguém é o nome de Satanás. Jesus disse: aquele que eu tomar pela mão, ninguém o arrebatará. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Maior do que Deus. Não. Isso é um vício de linguagem que muitos crentes adotaram e não sabem. Acha normal. Alguns falam por inocência, por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por isso que Paulo, deixa eu botar uma gasolinazinha. Por isso que Paulo fala de uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela está inserida na palavra, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Não, pastor, hoje é sexta-feira 13, não vou sair de casa não. Vi um gato preto, vou ter azar. Quando eu desço da cama, eu tenho que descer com o pé direito. Desça com os dois, senão você cai. Você desce assim. Não é? Se bem que o saci não existe, né? Então, você que está com a Bíblia aberta, no capítulo 1, no verso
4 ao verso 10. Paulo diz: por essa razão nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Olha, irmãos, a vida não estava fácil para os irmãos de Tessalônica, não. Mas a fé dele, a firmeza dele, a perseverança que eles demonstravam, era sinal de uma fé genuína. Elas, verso 5, elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulação. Nem se preocupe, viu? Quem está lhe perturbando, quem está lhe incomodando, quem está trazendo dor sobre você, Deus vai trazer tudinho sobre eles. Nem se aperreie. Paulo diz no capítulo 12, verso 18 de Romanos: não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. É Deus que vai retribuir, é Deus que vai falar com você. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando ao meu, ao teu e ao nosso favor. O que tu não vê, Ele vê. O que tu não sabe, Ele sabe. Na tua inocência, mas na consciência divina, Ele está trabalhando ao meu, ao teu e ao nosso favor. Verso 7: e quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha, aqueles crentes que dizem assim: eu sou crente, mas eu não faço tudo que o pastor ensina, não. Eu sou crente, mas não quero esse negócio de estar obedecendo a dirigente, não é? Seguir. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve honrar, valorizar aquele que ministra sobre nós a palavra. Bora ver se é verdade. Deixa eu ver se é verdade, viu? Capítulo 5, verso 12 da primeira carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 12 e 13. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis o quê? Toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima. Está escrito ou não está? Expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhar em paz uns com os outros. A igreja não é um lugar de opressão. A igreja deve ser um ambiente, como diz a própria palavra, um ambiente de liberdade. Mas não confundir liberdade com libertinagem. É tanto que ele diz: viver em paz uns com os outros. A gente ensina. Ninguém é obrigado a obedecer. Obedece quem quiser. O Evangelho é pregado. Ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer. Quem crer.
batiza. Eu quero, Senhor. Eu quero me livrar completamente desse sistema. Eu quero morrer definitivamente para o mundo. Quem crê e for batizado, será salvo. Aleluia. O batismo salva? Não. Mas quando você diz que crê de fato, você divulga isso. E você divulga quando? Quando você diz, eu vou me batizar. Você está declarando aos céus, ao inferno e ao mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier, para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que creste em nosso testemunho. Olha para aí. Vai ser, esse evento se dará no dia em que ele vier. Quem vai voltar? Jesus. Para ser glorificado nos seus santos. Quem são os santos do Senhor? Nós. Será glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido. Ele será exaltado através da vida de todo aquele que creu nele, como Senhor, como Salvador e como o único que é digno de ser glorificado. Não é? O testemunho cristão da igreja de Tessalonicenses foi destacado pelo apóstolo Paulo, que abriu mão da tradição, aquilo que eu falei anteriormente, da tradição apostólica, para indicar a igreja em Tessalônica como um exemplo de fé em Jesus Cristo. Isso a gente comentou a semana passada, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, quando Paulo faz menção sobre isso. Paulo intercede pelos irmãos a fim de que Deus dignifique a vocação deles. Qual é a nossa vocação? Nós fomos vocacionados para quê? Para a salvação. Em quem? Em Cristo Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não é? No versículo 11 e 12 do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. A gente está estudando a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo diz no verso 11 e 12: conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz: portanto eu, prisioneiro no Senhor, capítulo 4, verso 1 a 3 de Efésios, suplico-vos que andeis de modo digno para com a vocação que recebestes. Vocação aqui não é dom, não é talento, não é dádiva, é a vocação da salvação. Aí ele diz: para com a vocação que recebestes, que andeis com toda humildade e mansidão, com paciência, olha agora, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. A pessoa crente que vive criando confusão, hein? Eu sou crente, mas todo mundo só conhece ele pelo crente da confusão. Já pensasse? Ele não guarda a dignidade com a qual o Senhor
o cobriu. Não guarda. Deus te chamou para a salvação. Deus te tirou da imundícia do pecado e te trouxe, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso que ele disse: vós sois agora nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo traz aos irmãos orientações importantes para que os irmãos continuem firmes, inabaláveis, diante das situações que ele enfrentava, que a igreja enfrentava, que os irmãos enfrentavam. E uma das coisas, irmãos, que passou a acontecer em Tessalônica, com a perseguição, foi surgindo os martírios, os assassinatos dos irmãos. E muitos irmãos começaram a se preocupar com o que estava acontecendo. Aí Paulo traz orientações aos irmãos sobre a necessidade de corrigir os desvios doutrinários. E Paulo passa a falar de influências doutrinárias externas, que de alguma forma vem trazer dúvidas e medo aos irmãos. Por isso, irmãos, que é importante, quando nós estamos hoje aqui ensinando, pregando, ministrando a vocês, mas é importante depois você ir lá, assistir tudo novamente e anotar. Eita, eu não lembro tudo que o pastor falou. Eu vou conferir o que se está na Bíblia. Você tem que ser um crente bereano. Conforme diz Atos 19, que tudo que Paulo pregou e ensinou, quando Paulo acabou de pregar, acabou de se dizer, agora me diz onde é que está escrito, que eu quero conferir isso. Eu quero ver se isso que tu falou está na palavra. Porque, irmãos, nós estamos em um momento em que o anticristo está preparando o mundo para recebê-lo. O espírito do anticristo está preparando o mundo para receber ele. E uma das características da manifestação do anticristo são as ilusões de ótica que ele vai trazer ao mundo. Aí no capítulo 2, da segunda carta, continua com a Bíblia aberta, Paulo diz: caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias. Olha para aí, naquela época já tinha aqueles que gostam de sapatinho, de fazer as falsas, né? Profecias, porque eu creio em profecia, eu creio no manto, creio no fogo, na glória e no poder. Mas tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Paulo diz que a gente deve julgar as profecias. Julgar as profecias. Porque a profecia ela tem uma tríplice missão: exortar, edificar e consolar. 14:3 da primeira carta aos Coríntios. Então, quando Paulo ensina a igreja, ele começa a entender, de acordo com os relatórios enviados por Timóteo e por Silas, o que estava acontecendo. Os irmãos recebiam a palavra, mas sabe aquele crente que não gosta de ler Bíblia? Que não gosta de confirmar os textos, texto a texto? Só, irmão, vamos para um culto ali. Onde é o culto? É na igreja do Cuspe. E Cuspe de fogo. É lá, irmão, isso é poder. Deus fala. E Deus não está falando aqui, não. Chega lá, a irmã, Deus usa logo a irmã, ela pega na mão da gente, já vai logo profetizando.
Aí começa a comer comida estragada, daqui a pouco está intoxicado. Aí começa a dizer assim, irmão, vamos para a igreja ali, porque a igreja ali tem poder. Eu não sei de onde é que vem. Porque se não for da palavra, quem traz o poder à igreja é a palavra. Na ação do Espírito Santo. A palavra está sendo ensinada, a Bíblia diz que ela é a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Esse é meu verdadeiro poder, porque fala com você, diz assim, você está errado. Você tem que se consertar. Você já pensou? A pessoa mente, engana, rouba, se prostitui, adultera e chega lá nessas igrejas assim, eu estou contigo, varoa. Dá 3 pulinhos aí porque eu estou na tua vida. A pessoa está feliz. Intrigado do outro, mentindo, adulterando, roubando. E o pior é que existe muita gente desse jeito aí. E o povo, tudo está comigo. Aí Jesus diz, olha, se tu tiver desunido com o teu irmão, nem vá oferecer sua oferta que eu não quero. Nem vá. Volta primeiro. Se organize com ele, depois você volta para falar comigo. Aí chega essas pessoas, tudo troncho, vai para esse lugar, ouve, não é a palavra, é lavagem. Quem come lavagem? Tem muita ovelha. Tem muita ovelha. Tem muito porco que pensa que é ovelha. Porque, irmãos, a ovelha pode até cair na lama, mas ela não fica lá não. Ela sai toda melada, mas não fica lá. Mas o porco disfarçado de ovelha, ele cai na lama e gosta. Diz, aqui é que é bom. Aqui é que é bom. Aí Paulo estava falando sobre as influências daqueles que estão fora, mas que diz ali, rapaz, isso não é igreja para tu não. Teve um primo, um irmão, né? Que era daqui e foi estudar no seminário aí, que não quero falar o nome. Com 6 meses que ele estava lá, ele sentava aí onde Marco estava, eu estava pregando, ele dizia, não é assim não. Está errado. Tá. Depois foi dizendo, como é que tu fica numa igreja arminiana? Arminiana. E começou a divulgar, de certa forma, a linha teológica do calvinismo. O que é que ele é hoje? Ele não é nada. Não é nenhum nem outro. Está caído da fé. O que a gente tem que focar é o que a Bíblia diz. Não é o que as vertentes teológicas ensinam. A gente precisa conhecer para diferenciar, mas não se apegar. Se apega à palavra. Porque no final das contas, Jesus não vem buscar nem calvinista nem arminiano. Jesus vem buscar os crentes salvos. Os crentes firmados na palavra. Graças a Deus. Aí Paulo continua. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria. Gente que se passava por apóstolo. E uns que escreviam diziam, olha, foi Paulo que mandou eu dizer. Aí o que é que acontecia? Os irmãos, puxa, foi Paulo que mandou dizer isso. Por isso que a gente tem que ter, irmãos, fundamento, alicerce. Como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Olha, Paulo está falando aqui do dia do Senhor, o dia do arrebatamento. A revelação do homem do pecado. Paulo explica aos
aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, como a gente falou aqui, ó, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, como se ele já tivesse voltado. Aí Paulo diz, explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes da volta de Jesus. E um desses grandes sinais é a apostasia. O que quer dizer a apostasia? Literalmente falando, rebelião. Termo que nas Escrituras tem o sentido de explicitar rebelião contra Deus e tudo que procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces. Uma profunda e outra generalizada. É uma apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus, seguida de violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo. Então, Paulo disse, olha, não se preocupe, porque ainda não aconteceu a rebelião generalizada. Por quê? Vamos lá para o verso 4. Verso 3 e 4. Não vos deixei enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Paulo está falando aqui do espírito anticristo, que vai gerar em muitos crentes apostasia. Mas por quê? Verso 10 agora. Vê o versículo 10 do capítulo 2. E com todas as artimanhas e enganos provenientes de onde? Da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Veja, o caráter desse espírito é um caráter enganador, maligno. Satanás é o pai da mentira, como diz João 8,44. Portanto, sua principal característica é a falsidade e o engano. Como o diabo não pode destruir a igreja, o que é que ele faz com a igreja? Ele começa a levantar falso testemunho contra a igreja, falando mal da igreja, falando mal do comportamento dos crentes. Não, porque os crentes eles são muito preconceituosos. Ou você nunca ouviu dizer isso? Tudo é do contra. Mas contra o quê? O que é que o cristão verdadeiro é contra? Contra o casamento homoafetivo, o cristão verdadeiro é contra. Ele não é contra a pessoa, é contra a prática. Como Deus, ele ama o homem, mas aborrece o pecado. Mas Deus é contra o pecado. A igreja de Cristo, ela aborrece as práticas que são contrárias à palavra de Deus. O que é que o mundo diz? Crente é preconceituoso, porque não concorda com isso. Vive através de um livro antigo, ultrapassado. Como a China agora, irmãos, está reeditando a Bíblia. Vocês sabiam disso? Que está sendo distribuído em todo o mundo Bíblias reeditadas com as palavras que são como a nossa, que não é como a nossa. Eles estão torcendo para que as pessoas não sigam exatamente o que está escrito na Bíblia verdadeira. Lá na China, os hinos de louvor a Deus estão sendo substituídos por hinos que glorificam o comunismo e exalta
o socialismo. E a igreja que assim não fizer, vai sofrer sanções, podendo ser preso ou morto. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele se opõe e se levanta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. O anticristo, ele está agindo no mundo. E está controlando, irmãos, a vida de muitas pessoas. O espírito do anticristo, como João diz, na primeira carta, no capítulo 2, verso 18, da primeira epístola de João. Filhinhos, já é a última hora. E como vos tenho dito, que já é a última hora, e muitos, olha, se têm feitos anticristo. E muitos. Ele não diz um, é muitos. Por quê? Porque o espírito do anticristo trabalha no mundo, preparando o mundo para a manifestação do anticristo. Verso 5, do capítulo 2. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém a manifestação do anticristo, irmão? Quem? A igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. Enquanto a igreja está aqui, ele não pode se revelar diretamente, com mais força, porque o Espírito Santo está na igreja. Por isso, quando Jesus diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o poder do Espírito Santo na igreja, agindo na igreja e através da igreja. Por isso que quando você prega o evangelho, Jesus disse, olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, sai demônio da frente. Expulsarão o demônio. Curarão enfermos. Ressuscitarão mortos. No versículo 20, do capítulo 16 de Marcos, Jesus diz, e tendo partido os discípulos, pregaram por todas as partes, cooperando com eles no Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Os sinais de Deus, eles se confirmam com aquilo que é falado na palavra. Os sinais de Deus se confirmam na medida que você fala o que está escrito. Jesus se responsabiliza pela palavra dele, não é pela sua. Pela palavra dele. Por isso que tem muita gente, irmão, que se ilude com dom. Mas, Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônio. Aí a pessoa diz assim, mas rapaz, eu fiz tanta coisa, mas o cara era todo troncho, todo errado. Aí quando ele chegar lá, eu não te conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônio, eu preguei, eu profetizei, eu não te conheço. Porque não é a pessoa, é a palavra. Se você pegar, escuta aí, presta atenção. O cano que sai água da torneira, você usa para lavar os pratos, para fazer a comida, porque é uma água potável, limpa, né? Mas, quando a água que sai da torneira da pia, desce pelo cano da pia, você usa a mesma água para fazer a comida? Para lavar os pratos? Mas ela não passou pelo cano? Não é a mesma água que sai do cano? Mas depois que ela passa pelo cano da pia, já é uma água suja, contaminada. Ela não passa pelo cano? Mas está contaminada, não serve. A gente tem que olhar muito isso. De onde vem a água?
Por onde a água está passando. Porque muita gente fica impressionada. Mas rapaz, eu fui ali, e o irmão pulava, pinotava, gritava, rodopiava, voava, fazia cambalhota. E era uma lariga, era um brado, mas a água está saindo por que cano? Pelo cano da torneira da pia ou está saindo pelo ralo do cano da pia? Todas as duas é água, mas uma está limpa e a outra está suja. E o diabo, irmãos, ele é especialista em enganar, em seduzir e iludir. Por isso que a Bíblia diz, olha, continua lendo aí comigo, isso. Paulo revela que esse anticristo será mais do que um poderoso líder político ou militar mundial. Ele terá prestígio suficiente para reivindicar uma posição acima de todas as religiões e deuses. Ele afirmará ser Deus e fará seus pronunciamentos blasfemos de um edifício físico, o qual chamará de santuário. E conforme a gente vai ler agora, presta atenção, a gente viu a afirmação de Paulo, o que Paulo pensa, o que Paulo acha, o que Paulo ensina, em comparação ao que ele escreveu. Verso 8 do capítulo 2. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios ilusórios. A minha tradução diz assim: e maravilhas ilusórias, aquilo que ilude. Quem aqui já não foi iludido, preso por alguma coisa que você viu, achou que era, mas não era? Você achou, eita rapaz, aí, olha, primeiro você viu, aí no que você viu, você pensa, no que você pensa, você age. Repita comigo: o que eu vejo, determina o que eu penso. Mas nem sempre o que eu estou vendo é de fato o que eu estou vendo. Olha, irmãos, por que o diabo conversou com Eva e não com Adão? Por quê? Porque o diabo sabe que a mulher, ela é mais influenciada, mais seduzida pelo que ela ouve. Eu vou falar com ela. Ele não. Estou dando um exemplo para vocês entenderem. A ilusão de Satanás no Éden é a mesma que acontece hoje e vai acontecer no futuro. Porque se Adão visse uma serpente falando, ele disse: eu vou matar essa triste. Tem tantos aqui, nenhuma fala, essa inventou de falar hoje? O diabo: não, eu vou esperar o momento certo. Eu vou esperar no local certo, o momento certo, para chamar a atenção dela. Porque o que você vê determina o que você pensa. Viu? Aí achou ver, irmão, presta atenção, culto racional. Meu Deus. Mas pastor, eu vi, tu viu mesmo? Quando Paulo estava em determinado lugar, no momento de sua, se não me falha a memória, sua segunda viagem missionária, tinha um homem chamado Simão Mágico, que fazia muito dinheiro fazendo o quê? Enganando o povo com ilusão. Paulo expulsa, ele vê Paulo expulsar os demônios e diz assim: olha, me vende esse poder. Me dá um pouquinho, me vende esse poder, me dá um pouquinho dele. Paulo se vira para ele: ó filho do diabo, cheio de todo engano e mentira, fica cego. E ele ficou.
tateando. Perdeu a visão. Lembra de Geazi? Servo de Eliseu. Ele servia a Eliseu, ele ajudava Eliseu no ministério dele, era um servo pronto, assim como Eliseu foi um servo pronto de Elias. Mas veja a diferença entre Eliseu. Eliseu obedecia, se submetia e fazia o que Elias orientava. Estava sempre servindo. E na hora que Elias disse, o Senhor vai me tomar, pede-me, o que é que tu queres de mim? O que é que eu posso fazer com você? Se eu quero a porção dobrada do teu espírito. Coisa difícil tu pedisse. Mas se tu veres o Senhor me tomar, isso te será concedido. Não saiu de perto do seu líder. Quando o seu líder ia, ele, olha, fica aqui aí que eu vou entrar. Eu disse, não, tu for, eu vou. Não fique aí porque eu vou resolver um problema lá em Samaria. Não, eu também vou. Quando chegou o momento de Deus arrebatar Elias na carruagem de fogo, estava lá Eliseu. Não tirava o olho do profeta. Mas aí Eliseu começa o ministério dele, e como era praxe, que tinha que ter um servidor, não só para servir, mas para ver e aprender como desenvolver o ministério de profeta. E Eliseu já tinha ensinado a Geazi, nós não podemos receber nada, porque nada nós fazemos. Quem faz tudo é o Senhor. Glória a Deus. Mas ser justo, Eliseu. A gente precisa ter uma vida confortável, Eliseu. A gente precisa de comer melhor, dormir melhor, Eliseu. Mas nós não podemos cobrar por aquilo que o Senhor faz. E Naamã veio a Eliseu. Eliseu manda ele dar os mergulhos no Rio Jordão. Naamã é curado. E quando volta Eliseu, diz-me o que é que tu queres? Ele disse, eu não quero nada, eu quero que você vá embora para sua casa, feliz e curado. Você não está curado? Estou. Então vá para sua casa, para sua família. Não quero nada. Não quero ouro, não quero prata, não quero tecido, não quero nada. Ele tinha levado tecidos, ouro, prata, joias, bens para dar a Eliseu. Ele disse, não pode levar. E já disse, Senhor, por que tu não recebesse? Por que tu não ficasse? Por que tu não pegasse alguma coisa? A gente está precisando, não. Como eu iria receber alguma coisa pelo bem que Deus faz? A gente não fez nada, quem fez foi Deus, a gente é só o canal. Aí Geazi sai escondido de Eliseu e vai atrás de Naamã. Aí quando chega lá, diz, olha, o meu senhor mudou de ideia, foi mentindo pelo líder. Ele desistiu, ele pediu isso. Ele pegou, quando chegou, que entrou, aí Eliseu disse, onde estava tu? Porventura o meu espírito não foi contigo? Irmão, quando o homem é de Deus, ele vê as coisas longe. Aí o povo fica assim, mas como é que pode? O pastor faz um negócio desse, eu não creio que isso é Deus, não. Espere que tu vai ver. Se é ou não. Por isso, muitas vezes, quando Deus está operando maravilhas aqui, que o Senhor começa a desenterrar as coisas, eu pergunto logo, quem está falando? É Silvio ou é Jesus? É assim ou não é? É ou não? É. Porque se for eu falo logo. Porque a glória, a honra, o poder, a majestade e o louvor pertence unicamente ao nome de Jesus. Somente a Ele. Aí Paulo fala que o anticristo, ele vai trazer uma mensagem ilusória, que ilude as pessoas. O poder que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. E seu ministério na vida da igreja impede o dia que revelasse. O seu trabalho destruidor. Alguns dos aspectos sobrenaturais do anticristo serão apresentados claramente para toda a humanidade. O final daqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho, muitos desistirão de buscar a verdade e se entregarão voluntariamente à injustiça. Essa é uma marca dos que estão perecendo, o prazer do pecado
e nas vantagens adquiridas por meio do engano. Deus usará o próprio pecado para castigar aqueles que seguirem as mentiras do anticristo. Vê o versículo 11 e 12 da segunda carta. 10, 11 e 12. E com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo. Quem que está perecendo, irmão? É somente quem está lá fora? Não, tem muito crente dentro da igreja que está morto. Tu dizes, rico sou, e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia. E Jesus diz para ele, não sabes tu que és pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. E aconselho-te que compre de mim ouro refinado e colírio, para que vejas. Então quando diz aqui, olha, perecendo, e com todas as artimanhas de engano proveniente da justiça, para os que estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quantas vezes a gente está ensinando na igreja uma coisa, a pessoa, não, eu concordo. Rasga a Bíblia, filho. Muito simples. Aquela folha que tu não concorda, tu pega ela, tira da Bíblia. Não, resolve o seu problema. Aqui, né? Provisoriamente. Do outro lado é que é mais perigoso, né? Verso 11. E por este motivo, que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Tem pessoas, olha, escuta aí, tem gente que não tem força, presta atenção. O anticristo agora ele está limitado, ele está agindo só pelo Espírito, montando, preparando o sistema no mundo todo para ele surgir com poder, como diz Apocalipse 13. Ele não tem força suficiente agora, porque o Espírito Santo está detendo, através da igreja. O que é que ele faz? A mentira. É quando uma pessoa não pode destruir a outra, não tem capacidade de destruir a vida do outro, fisicamente falando. O que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer? Ela vai se valer da mentira para denigrir a imagem do outro, para o que quando ele for argumentar, não, mas fulano já me disse que essa pessoa é assim, que essa pessoa fez isso, isso e isso. Isso é um demônio na vida da pessoa. É demônio. E quem vive da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso que nós precisamos estar revestidos do demais, irmãos meus. Carta aos Efésios 6, 10 e 18. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Tendo vestido a couraça da justiça. E por cima da couraça, o cinto da verdade. Calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz. Sobretudo, o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar os dardos inflamados do maligno. E o capacete da salvação. Capacete aqui, irmão, fala de proteção da mente. Onde o diabo trabalha para trazer dúvidas, medo, insegurança, desconforto, desânimo, amargura, tristeza. Ele diz, olha, coloca aí a tua salvação. Bota na tua cabeça que tu é meu filho, que tu é meu servo, que teu nome está escrito no livro da vida, que a qualquer momento eu vou raiar. Se reveste a salvação. Lembra da vocação que a gente falou minutos atrás? Se reveste dessa vocação. Salvação. Porque por mais que eu sofra aqui, que não é bom sofrer, quem gosta de sofrer aqui? Faltou, não foi? Por mais que a gente sofra aqui, irmão, nada se compara
com a salvação. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Então aguenta, meu filho, que Ele fez uma casa para tu, toda de ouro e cristal, onde lá não vai ter dor, morte e choro, nunca mais. Glória a Deus. Está tudo prontinho, está tudo certo, e a qualquer momento Ele vai raiar, Ele vai voltar. E nós precisamos estar convictos disso, não deixar que os dardos inflamados, olha o escudo da fé, os dardos inflamados nos atinjam. Qual é o escudo da fé? Fé genuína em Deus, que é gerada pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Você ouve a palavra, gera fé. No que gera fé, você está blindado. O diabo chega para você e diz assim: você não vai vencer. Aí você diz, como João disse: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você não pode, você diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas você não é ninguém. Aí você diz: eu sou filho de Deus, por Jesus Cristo, meu Salvador. E assim o inimigo vai sendo desarticulado e você vai prosseguindo. Que a estrada é longa, o caminho é estreito, vai ter os balanços dos ataques, mas o que não pode é parar, é desistir, é arriar as árvores. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Se Deus permitir, eu não sei quando, em breves dias continuaremos esse assunto e a gente finalizará a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pastora Rose vai